Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Dourado, sou professora de português do Instituto Eurofarma e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o livro Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade, que é um dos livros que cai no vestibular da FUVEST, que é o principal vestibular do país. Vamos lá? Bom, Claro Enigma foi escrito em 1951 e ele marca uma nova fase drummondiana, né? E por que a gente diz isso? Antes de falar propriamente do Claro Enigma, a gente precisa voltar um pouquinho na obra do Carlos Drummond de Andrade. Na sua obra anterior, de um livro chamado A Rosa do Povo, a gente percebe um eu lírico muito mais social. O que isso significa? Era alguém que estava muito preocupado com os caminhos que o mundo estava tomando, né? Se a gente for pensar, A Rosa do Povo foi publicada em 1945, ou seja, né, seus poemas foram escritos durante uma Segunda Guerra Mundial. Então, esse eu lírico estava bastante preocupado com a situação do mundo, né? Era uma poesia muito mais engajada socialmente. E era sempre questionando enquanto o que nós, como sociedade, podíamos fazer para que o mundo melhorasse e avançasse. Até então, a sua obra estava permeada por uma esperança, né? Era comum vermos nos poemas esse eu lírico tomado de uma esperança de que todo mundo junto poderia mudar essa situação, né? Isso fica muito claro em um dos seus poemas mais conhecidos, que chama Flor e a Náusea, que você vai ver aqui agora. Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão tento me explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras, as cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitar este tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita, nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam os jornais. E soletram o mundo, sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal. Os ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista. Porém meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Bom, então nesse poema, A Flor e a Náusea, a gente consegue perceber que... volta. Então nesse poema, A Flor e a Náusea, a gente consegue perceber que esse eu lírico, ele está caminhando, ele está melancólico, ele está frustrado, né? Ele sente raiva, ele sente ódio, mas diante de todo esse turbilhão e de uma cidade que não para, de repente uma flor nasceu no meio do asfalto. E o asfalto não é o ambiente mais propício para nascer uma flor, né? Se a gente for pensar no nascimento de uma flor, a gente vai pensar numa terra, num vaso, numa floresta, num jardim. Mas essa flor, mesmo com todas as adversidades, ela rompeu o asfalto, né? Ela cresceu diante de uma cidade grande, que no caso era o Rio de Janeiro, a capital da época,
E essa flor rompeu qualquer adversidade e trouxe a sua... E essa flor rompeu esse asfalto e trouxe consigo essa esperança, né, de que mesmo com tantos problemas e com tantas coisas inóspitas e que a gente acha que não vai dar certo, que não vai conseguir, que não vai dar, mesmo assim essa flor cresceu, né? Ela rompeu esse asfalto, ela conseguiu brotar dali. E por isso que tinha que parar ônibus, as avenidas, tudo, porque todo mundo tinha que parar por esse momento para perceber isso, né? A gente parar um pouco nesse ritmo de só ir fazendo as coisas e não pensar muito bem sobre o que está fazendo e se contaminar positivamente com essa esperança que essa flor trouxe, né? Isso é só para ilustrar um pouquinho do que era essa obra anterior do Carlos Drummond de Andrade. Mas, quando chega aqui em Claro Enigma, a gente percebe que essa esperança foi embora, né? E por quê? Essa obra traz um tom muito mais pessimista. Aqui, como foi escrito em 1951, como a gente já disse, o mundo agora não está mais numa Segunda Guerra Mundial, mas está se encaminhando para uma Guerra Fria. O mundo não está mais... Espera, vou voltar. Então, essa... Ai, me perdi, desculpa, peraí. Quando a gente pega para ler, então, o Claro Enigma, a gente vê que esse tom de... Pera, vou começar um outro vídeo.